Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero passar aqui para você algumas dicas práticas de leitura, de como você pode aplicar elas no seu dia a dia para você acabar lendo um livro por mês, que é o objetivo de muita gente, pelo menos no início ali, né? Uma meta mais geral, só que ao longo do tempo você vai aprendendo essas dicas e aplicando elas na prática, você vai vendo que dá para ler até mais do que isso, se você aplicar com consistência. Então, quero te passar todas elas que funcionam para mim, algumas que a ciência mostra que funcionam também, que pode te ajudar na prática. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil e prático para você. A primeira dica que funciona muito bem para a sua organização em relação à sua leitura é você já planejar o que você quer ler em cada um dos meses do ano. Então você vai lá e coloca janeiro, o que você quer ler em janeiro. Coloca o nome do livro. Fevereiro, coloca o nome do livro, até dezembro. Uma vez que você fez essa lista, não necessariamente você vai seguir ela à risca. Mas você tendo essa lista já pronta, fica muito mais fácil você comprar os livros. Então, se você quiser comprar tudo de uma vez na Amazon e ter desconto para isso, você compra. Então, você já tem todos os livros que você vai ler no ano. Fica mais fácil também de você se planejar em relação ao número de páginas. Então, em janeiro eu vou estar mais tranquilo, às vezes eu vou estar de férias. Então, eu vou colocar um livro com mais páginas nesse mês. Fica muito mais fácil você ler, tendo mais tempo para aquilo. Né? Ah, não, fevereiro eu vou estar muito cheio de coisa para fazer, então eu vou colocar um livro menor. Você vai se organizando, uma vez que você já tem uma lista pronta. Como eu falei, você não vai necessariamente seguir ela à risca. Pode surgir algum livro que você queira ler nesse meio tempo, que você vai encaixar ele ali. Mas você tendo a lista em um primeiro momento já feita, vai facilitar muito a sua vida. A segunda dica, ela funciona muito bem na prática. Eu sempre gosto de compartilhar ela, porque eu faço ela na prática todos os dias. Você pode acompanhar isso lá no meu Instagram. Só você pesquisar lá por Rodrigo Cabral, que você vai ver todos os dias eu aplicando isso que eu quero te passar aqui. Que é o seguinte, você empilhar outros hábitos junto com a leitura. Vou explicar para ficar mais claro o que significa isso. Ao invés de você simplesmente colocar que você vai ler todos os dias de manhã, você empilha hábitos junto com a leitura. No meu caso, o que é empilhar hábito? Todos os dias antes de ler, eu faço meu café. Então eu já empilhei um hábito junto com a leitura. Uma vez que eu fiz o café, fica muito difícil para mim hoje em dia eu ler sem o meu café na mão. Então eu já empilhei dois hábitos. Eu já juntei dois hábitos ali que um vai me lembrar do outro. Outro hábito que eu empilhei junto com a leitura ali é que depois que eu leio, sempre eu faço atividade física. Então eu empilhei o hábito, eu fiz um empilhamento. Primeiro eu faço café, depois eu leio, depois que eu leio, eu já vou direto fazer exercício físico. Eu faço isso todos os dias, você pode ver lá no meu Instagram. Uma vez que eu empilhei o hábito, é muito difícil você fazer o café. Chega um momento que é muito difícil você fazer o café. Depois que você faz o café, você dificilmente vai esquecer de ler. Então você faz o café e já vai ler. Uma vez que você está lendo, você já lembra da atividade física que você tem que fazer. Então você fez um empilhamento de hábitos. Isso é uma das formas mais eficientes e práticas que a ciência mostra de você criar um novo hábito. É você fazer o empilhamento. E para mim funciona muito bem. Café, leitura, exercício físico. Para você pode ser outro empilhamento. O importante é você ligar a leitura a algum outro hábito, que vai facilitar muito a você lembrar que você tem que fazer aquilo. Fica praticamente no automático depois de um tempo. É muito interessante isso, então faça o empilhamento. Escolha alguns hábitos que você vai fazer antes e depois da leitura para facilitar para você a criação desse hábito. A terceira dica é você definir por quanto tempo você quer ler todos os dias. Eu, particularmente, eu coloco o tempo de 15 minutos. Todos os dias eu tenho que ler, no mínimo, 15 minutos de um livro. E tem gente que coloca essa meta por páginas. Eu não gosto por páginas porque você pode se perder ali no seu planejamento. Se você coloca 10 páginas por dia que você vai ler todos os dias, dependendo do livro que você está lendo, você pode gastar muito tempo em uma página. Você exige mais uma releitura, por exemplo. Você está lendo uma página ali e você não entendeu, você precisa reler. Se você colocar meta de página, você vai ficar confuso ali no seu planejamento. Você perdeu muito tempo em uma página, você vai gastar muito tempo nas outras. E qual que é a tendência disso? Você largar. Você colocou a meta de 10 páginas por dia, você vai lá e consegue ler 2 páginas no dia. E as outras 8? Como que fica isso? Aí você desanima da meta e não continua. Por tempo é muito mais fácil. Às vezes você pode gastar 15 minutos lendo uma página, vai saber. Se ela exigir muito de você uma concentração, você não está entendendo, você gasta 15 minutos numa página, é isso. Você cumpriu a sua meta de leitura, que no caso é de tempo, de 15 minutos por dia, no meu exemplo. Você pode aumentar esse tempo ao longo do tempo também. Então, no meu caso, você vai ver lá no meu Instagram, se você me acompanhar, que tem dia que eu leio 15 minutos, tem dia que eu leio 40 minutos, tem dia que eu leio 50 minutos, meia hora, enfim, vai variando. Quanto mais você fazer esse exercício, todos os dias, obedecendo, todos os dias você faz o exercício de leitura, você vai vendo que isso vai ficando no automático.
você vai se acostumando. Isso é muito óbvio, né? Você já sabe disso. Quanto mais você faz uma coisa, mais fácil fica aquela coisa para você. Então, 15 minutos todos os dias, você vai se acostumando com isso, você vai querendo ler até mais, dependendo do dia. Você tem a disposição de ler mais. Então, não, 15 minutos já deu. Vou colocar aqui 40 minutos para eu ficar lendo. Você vai aumentando esse tempo. É muito interessante isso, porque você vai gostando daquilo ali. Então, terceira dica é você definir por quanto tempo você quer ler todos os dias. Começa com 5 minutos. Começa com 2 minutos, vai saber. Começa com micro hábitos, né? Pequenos, todos os dias. O importante é o todo dia. Você obedecer e fazer todo dia. Não começa com muito tempo, né? Se você sabe que você não vai cumprir aquilo ali. Começa com um tempo que você vai cumprir. 5 minutos todos os dias. E facilita muito isso na prática, você definir por tempo ao invés de definir por página. Funciona muito bem e comece a colocar em prática isso para você ver o tanto que você vai mudar até a sua disposição para ler mais. A quarta dica é você tornar a leitura inevitável. O que eu quero dizer com isso? Se você me acompanha lá no Instagram, você vê também todos os dias eu mostrando isso na prática, que é o seguinte: todos os dias quando eu acabo o meu dia, eu apago todas as luzes do quarto, eu deixo o meu livro pronto, aberto em cima da minha mesa de estudos. O que significa isso na prática? Quando eu acordo no outro dia, o livro já está aberto na página que eu tenho que ler, no momento que eu tenho que ler, e eu não tenho desculpa, porque já está aberto. Eu simplesmente preciso sentar a bunda na cadeira e ler o que eu falei que eu ia ler, pelo tempo que eu falei na beta anterior. Então eu defino por quanto tempo que eu quero ler. No outro dia eu não tenho dor de cabeça para ler. Já está aberto, já está pronto. Eu só sento e leio. Então eu estou tornando a minha leitura inevitável. Outra forma que funciona muito bem também para isso é você comprar o Kindle. O Kindle ele é muito prático. Inclusive eu deixo sempre o link dele aqui, o Kindle que eu uso, aqui na descrição. Se você quiser acessar lá, é só você clicar lá para ver o Kindle que eu uso. É o mais básico, só que é o que mais funciona para mim. Cara, não tem coisa melhor do que você ter um Kindle quando você não consegue ter o livro físico ali na sua mão. Às vezes fica sem jeito, né? Você está num transporte público, por exemplo, você está viajando dentro de um carro, não fica legal você ter o livro. Às vezes você está com o Kindle, fica muito mais fácil você segurar e fica muito mais prático também. O Kindle ele tem uma tecnologia muito interessante que facilita muito nesse aspecto também, que é a questão da iluminação. Então, se você estiver num quarto totalmente escuro, que é o que acontece comigo, por exemplo, né? Às vezes eu não consegui ler na parte da manhã, eu tenho que ler à noite. Eu apago todas as luzes do meu quarto, né, para já ir preparando para o sono ali, para a higiene do sono. Eu pego o meu Kindle, ele tem uma iluminação própria, que não cansa a vista e é uma iluminação própria para leitura. Então, eu posso estar na minha cama com tudo apagado, que está lá a iluminação do jeito ideal que eu preciso para leitura. Eu vou lendo até me dar o sono. É uma iluminação que não é prejudicial para o sono. Pelo contrário, ela já tem a tecnologia específica. Isso é muito interessante do Kindle. Então você está tornando a leitura inevitável. Você sabe que se você não conseguir ler o livro físico, você vai ter o Kindle para te ajudar em momentos que você não consegue ter o livro físico com você. É muito prático e você vai tornando a leitura inevitável. Quanto mais tempo você conseguir fazer isso de forma repetida, né, todos os dias você vai fazendo. Teve um dia que você estava desanimado, não conseguiu ler na parte da manhã, só que você leu no Kindle à noite. Você vai ensinando para o seu cérebro que aquele hábito é fundamental para você, que é importante. Que você está fazendo esforço para fazer aquele hábito acontecer. E com o Kindle em mãos, você facilita muito isso também. Então, torne a sua leitura inevitável. Faça ficar fácil. Ao invés de dificultar, colocar dentro da sua mochila, até você pegar o livro, não, torne fácil, já deixa aberto. Já deixa aberto na página que você tem que ler. Facilita muito isso, tornar a leitura inevitável. A quinta dica ela é muito útil e prática, que é você escolher assuntos que você gosta de estudar. Então, nada impede de você estar lá na sua lista dos livros que você definiu para o seu ano, de colocar um livro de romance, por exemplo, um livro de história, não só livros técnicos, né? Você vai intercalando. Um mês eu leio o livro técnico, outro mês eu leio um livro mais tranquilo de ler, de romance, outro mês eu leio um livro de história, você vai intercalando, né? Hoje, particularmente, eu gosto de mais livros técnicos, então eu coloco sempre livros técnicos, mas para você, que às vezes está começando ali nesse hábito da leitura, é importante você definir livros que você goste de ler, que você tenha o interesse de ler. Às vezes, livros muito técnicos, né, repetidos ali para você, pode ser cansativo, mas ao longo do tempo você vai se acostumando e vai colocando isso no seu cronograma, livros mais técnicos. Mas enquanto você não está acostumado no dia a dia, coloca livro que você gosta de ler. Coloca livro de história mesmo, de ficção, você gosta e tem mais facilidade. O importante, novamente, é você ter o hábito. Então, essa quinta dica é você escolher realmente um assunto que você goste, um assunto que verdadeiramente você tem interesse por ele. Que o primeiro passo de tudo para você ter o interesse em ler é você ter um interesse genuíno. Você ter a motivação para ler.
né? Não adianta você simplesmente colocar um tanto de livro lá listado e você não tem interesse nenhum naquele livro. Então, o primeiro ponto de tudo é você ter um interesse. Então, essa quinta dica é mais prática e meio clichê, mas é importante de falar aqui que você ter uma lista de coisas que você tem interesse, assuntos que você tem interesse que vão facilitar o hábito a ser criado. Né? Você ter o hábito da leitura desenvolvido para uma coisa que você gosta, que você tem interesse e motivação para ter. A próxima dica é você ter um lugar para organizar suas leituras. Eu explico por que isso é importante. Eu já uso o Notion, né? Já falei em outros vídeos aqui do canal, e lá no meu Notion, na minha parte de leitura, né, eu sempre coloco o nome do autor, o nome do livro, obviamente, a minha nota para aquele livro, e na aba de descrição, né, se você for ver o meu template na prática, você vai ver que lá na aba de descrição eu coloco sempre algum material que tem referência com o livro. Como assim? Pode ser um vídeo no YouTube. Se eu vou ler A Psicologia Financeira do Morgan Housel, por exemplo, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, eu coloco lá um podcast com Morgan Housel para eu escutar, ou um vídeo com Morgan Housel para eu assistir aquele vídeo. Para quê? Para você ter um complemento para sua leitura. Você não começa a ler o livro do zero. Você já tem um material complementar para sua leitura. Você pode ler ou acessar esse material antes de ler o livro ou depois de ler o livro. Isso que é o mais interessante. O importante é você ter esse complemento. Eu acho fundamental isso para consolidar o aprendizado. Você pode ler o livro e às vezes não entender 100% do conteúdo. Só que quando você assiste um vídeo no YouTube sobre aquele livro, você complementa o seu aprendizado. E isso é fundamental para mim. Se você quiser ter acesso ao meu modelo de organização, não só para leitura, né, meu modelo completo de organização pessoal, que é o meu Notion, é só você acessar aqui o primeiro link da descrição e clicar lá, clique em duplicar que você tem acesso ao meu modelo completo de finanças pessoais, cronograma de hábitos, leituras, como eu falei, enfim, tem várias coisas que eu uso para me organizar, tá tudo aqui no primeiro link da descrição, só você clicar lá e duplicar para você ter acesso ao meu Notion completo. O importante aqui, novamente, é você ter um lugar para se organizar. E nesse lugar, para a organização das leituras, particularmente, você coloca lá materiais complementares, para você sempre estar consolidando o seu aprendizado. Não simplesmente ler e não ver como que funciona na prática. Se você tiver material para consolidar isso, muito melhor. Pode ser podcast, pode ser vídeo no YouTube, pode ser algum corte, né, no Reels, por exemplo. O importante é você consolidar o seu aprendizado e ter materiais complementares para isso na aba de leituras. A próxima dica que eu não posso esquecer de passar por aqui é você cuidar do ambiente da sua leitura. Então, ter um ambiente iluminado, arejado, um ambiente sem muita confusão em cima da mesa, por exemplo, só com o essencial. Então, coloca o seu livro, coloca a sua caneta, coloca o seu lápis ali, coloca algum material para anotação e pronto, acabou. Não precisa de muita bagunça. Cuida muito bem do seu ambiente. Quanto mais você cuidar do seu ambiente, menos distrações você vai ter. Se você quiser ter um exemplo prático disso, é só ir lá no meu Instagram novamente. Sempre no dia anterior eu deixo o meu ambiente já preparado para o dia seguinte. Isso inclui um ambiente limpo, um ambiente organizado, com o essencial em cima da mesa. Pronto e acabou, é você cuidar do seu ambiente. Como eu sempre falo por aqui, não vá embora desse vídeo sem aplicar nada. Coloque em prática, testa por alguns dias essas dicas que eu passei aqui para você. Eu tenho certeza que se você aplicar elas com consistência e levar a sério, você vai ler muito mais do que um livro por mês. Ao longo do tempo você vai ler muito mais do que isso. E só por curiosidade, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, vai lá nos comentários e deixa hashtag leitura. Só para eu ver que se você chegou até esse momento aqui do vídeo e viu todo o conteúdo que eu passei por aqui. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Não esquece de ir lá nos comentários e colocar hashtag leitura. Se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, tá aqui no primeiro link da descrição. Só você clicar lá e duplicar o meu template de organização pessoal. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!